Bom dia, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá, terceiro ano? Vamos de história geral, vamos entender um pouquinho. Vou dividir esse conteúdo, antes de eu começar a falar, em duas partes, porque ele é muito extenso. Esse conteúdo da unidade 3 do livro de vocês, que é a Independência dos Estados Unidos, a partir da página 251, ok? Na página 251 do livro de vocês está falando aí sobre os antecedentes, ou seja, é o contexto histórico. Quando fala dos antecedentes, quer mostrar os fatos que levaram ao ocorrido, no caso, a independência dos Estados Unidos. No resumo, eu coloquei assim, ó, a independência dos Estados Unidos e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para outras nações do continente americano. A República instaurada no Brasil a partir de 1889, por exemplo, inspirou-se claramente no modelo norte-americano. Aí eu coloquei algumas das causas. Deixa eu ver o que eu posso destacar aqui na página 251 do livro de vocês. Quando eu falo assim, o que eu posso destacar, gente, não significa que as coisas não sejam importantes, tá? É que não há necessidade de a gente ler tudo agora, mas vocês precisam fazer várias leituras para que vocês possam assimilar o conteúdo. Uma das causas que eu coloquei foram a divergência de interesses que existia entre a metrópole, no caso, que era a Inglaterra, e as 13 colônias. As colônias da Inglaterra naturalmente foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês. O mesmo pensamento do colonizador da América, é o mesmo pensamento do colonizador da América Espanhola, melhor dizendo, é o mesmo pensamento do colonizador inglês. O colonizador, ele tem uma visão para a colônia no sentido de conseguir o quê? Mão de obra barata, se possível escrava, matéria-prima e mercado consumidor. São os 3 M's do colonialismo. Vamos lá. Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Com a ocorrência de tantas guerras, a Inglaterra optou por manter um exército permanente nas 13 colônias, o que representava um custo de 400 mil libras anuais. Esse custo não era para a Inglaterra, era para os colonos. Isso aumentou o impacto financeiro para esses últimos, quem? Os colonos, criando um desgaste na relação. Esse desgaste foi ampliado quando o rei Jorge III proibiu os colonos de ocuparem as novas terras que ficavam entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. Houve a transformação da política inglesa em relação às 13 colônias, mediante todo o cenário apresentado de necessidade de expansão industrial e aumento de gastos com as guerras e com as tropas permanentes. Concretizou-se basicamente em aumentos de impostos. A partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra. Com que objetivo? Arrecadar dinheiro. Através do quê? Impostos, impostos e impostos. Essa ideia é antiga, gente, muito antiga. Dentre essa série, pode ser destacadas, ó. Agora eu vou para a página 252 do livro de vocês, que vai falar sobre o processo de independência. E antes de falar sobre o processo de independência, vai falar sobre essas leis que a Inglaterra impôs aos colonos. Eles tinham um relacionamento amigável, vamos dizer assim, antes dessas imposições todas. Mas com essas imposições, as coisas ficaram bem difíceis entre eles. Na página 252 já começa. O descontentamento na colônia gerou protestos em Nova York e Boston, e a formação de grupos de colonos que contestavam os direitos de exploração da metrópole. Pressionado, o parlamento inglês revogou as leis. Entretanto,
a partir de 1767, a aplicação de novos impostos elevou o valor de produtos ingleses consumidos nas colônias. Novamente, os colonos se mobilizaram e, por meio de boicote, conseguiram fazer a coroa recuar mais uma vez em sua política tributária, mas eles não desistiram. Aí veio a lei do chá e outras leis que eles impuseram aos colonos. Aí eu botei aí no resumo, vamos lá para o resumo. Aí tem a lei do açúcar, que aumentava os impostos sobre o açúcar. E aí, junto com a lei do açúcar, aumentou os impostos sobre o açúcar, também sobre o vinho, o café e a seda. Vinha a lei da moeda, que proibia a emissão de papéis de crédito. Vinha a lei do selo, que estipulava que em publicações como contratos, jornais e documentos públicos, em geral devia constar um selo que era pago à coroa. A lei da hospedagem, gente, é uma loucura isso, que determinava que os colonos deviam abrigar os soldados enviados pela coroa. Os atos Townsend, que aumentavam impostos sobre vidros, corantes, chá. Muitos colonos começaram a boicotar as mercadorias inglesas e protestos aconteciam em várias partes das 13 colônias. O estopim para a revolta aconteceu quando os ingleses decretaram a lei do chá, que determinava que o chá nas 13 colônias somente seria vendido pela Companhia das Índias Orientais. A insatisfação com a lei levou 150 colonos, disfarçados de índios, a invadirem o porto de Boston durante a madrugada. Eles atacaram 3 navios e jogaram no mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. A Festa do Chá de Boston foi uma demonstração da insatisfação dos colonos com a metrópole. A rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Entre as medidas das leis intoleráveis estão as seguintes. Primeira, o porto de Boston foi fechado até que os prejuízos forem ressarcidos. O direito de reuniões foi suspenso. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas. Os colonos foram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas, que dominaram a região. Com isso, foi organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, lembrando que eles estavam proibidos de fazerem reuniões. Nesse congresso, os representantes das 13 colônias, tem lá no livro de vocês isso, gente, página 252. Os colonos se organizaram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia e a reação do rei, no entanto, motivou mais insatisfação ainda, pois foi determinado que o número de soldados na colônia aumentasse. Com essa medida, os primeiros conflitos armados entre colonos e tropas aconteceram. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui nesse assunto. Eu parei na página 252 do livro de vocês. Semana que vem, permitindo Deus, a gente termina esse assunto. Se não der, a gente termina na outra. A gente não precisa correr, porque com certeza a gente vai ter muita coisa que discutir sobre isso. Sobre esse momento aqui de conflito entre colonos e colonizadores, que vai gerar a independência do primeiro país da América a se tornar independente, né? Que foram os Estados Unidos da América. Parei na página 252. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vem de chat. Tchau, gente.